Namaskar, aqui novamente, em um dia de sol, antecedendo um feriado, para conversar sobre mais um assunto. Esse assunto, ele é muito conversado nas tradições mais antigas e na tradição do Ayurveda. É a questão dos ritmos e a questão dos rituais. Qualquer médico que você vá, que tenha como base o Ayurveda, ou seja, os médicos ayurvédicos e aqueles que trabalham com o Ayurveda, eles vão inserir como pergunta de diagnóstico como é a sua vida, como que você organiza o seu dia, como que é o seu estilo de vida. Porque assim como a erva é usada, assim como o diagnóstico que ele faz da doença, ele também vai diagnosticar como é o seu dia a dia. Porque esse dia a dia, ele, uma vez ritmado, é também um evento de cura, é uma possibilidade de cura. Há uns dias atrás eu assisti a um programa feito pela Bela Gil e doutora Denise, que eu não me lembro o quê. E ela falava de que as pessoas mais simples, as pessoas que hoje estão na base dessa pirâmide social, elas não têm tempo para manter um estilo de vida mais saudável. Elas têm que se alimentar do que tem à mão, elas trabalham distante das suas casas, passam um dia fora, chegam em casa cansadas e não têm nenhuma condição física mais de cuidar da sua alimentação, cuidar do seu estilo de vida e da sua família. Bem, isso é real, claro que é real, mas temos que ver de onde que veio isso. Humanidade, dentro do sistema capitalista, não dá dinheiro. Não dá o dinheiro que o sistema quer. Qual é o dinheiro que o sistema quer? Lucro. Porque para a manutenção das corporações e das empresas, há dinheiro suficiente, mas o dinheiro não é suficiente para manutenção do lucro, de uma condição de acumulação dentro do sistema. E isso é real. Porque se esse sistema promover uma condição humana para o indivíduo, o lucro será menor. E eu reporto a uma coisa que eu vivi em tempos passados. O meu primeiro trabalho, lá na década de 70, como professora, foi junto a uma empresa japonesa lá no Caju. E essa empresa, ela era uma empresa de fabricação de navios e essa empresa tinha como base o cuidado com os funcionários. E isso eu vi de perto. De manhã, antes de começar o trabalho, o turno da manhã, o que se fazia? A pessoa, aquele grupo de funcionários, ia praticar artes marciais japonesas, ia fazer Tai Chi Chuan. Então tinha aquele grupo de manhã e depois eles meditavam. A partir dali eles iam para o trabalho. E isso ainda é uma condição de algumas empresas orientais
Não posso dizer todas, porque a globalização imposta pelo sistema contaminou para o mal quase todos os países do mundo. Então, aquele ritmo fazia o quê? Fazia com que a pessoa fosse trabalhar com uma condição interna melhor. Enquanto o mundo não estava tão abduzido por essas formas de lucro e de poder, até mesmo as pessoas de condições sociais e econômicas mais baixas, elas tinham ritmos e promoviam rituais em suas vidas. Então, o ritmo é alguma coisa que flui naturalmente. Hoje, ao acordar, eu sempre ponho o despertador, mas hoje o despertador não havia tocado ainda e eu vi um pássaro cantando. Quem é esse pássaro? Esse pássaro, todos os dias, canta quando ele percebe a luz do sol. E como a luz do sol, ela está vindo mais cedo, independente do horário do relógio, ele já estava cantando. A seguir, o despertador tocou. Mas o que aquilo me trouxe? Aquele pássaro, ele tem um ritmo. Ele tem um ritmo, ele acorda e quando ele acorda ele canta e quando ele termina de cantar, ele vai para o trabalho dele. E qual é o trabalho do pássaro? É a sobrevivência. E uma sobrevivência difícil, porque ele tem que se alimentar muito para ter bastante energia, ele tem que fugir o tempo todo dos predadores, e aí quando anoitece, ele faz a mesma coisa. Ele se recolhe e canta. Isso é um ritmo. Esse ritmo, ele é inerente à natureza. O ritmo do sol, o ritmo da lua, o ritmo das estações do ano. E nós também somos essa natureza. Nossas glândulas, elas funcionam à mercê desses ritmos. Quando anoitece e que a luz termina, as glândulas cerebrais, como a pineal, ela começa a funcionar. Funcionar para quê? Para dar um relaxamento ao corpo e esse relaxamento fazer com que eu tenha e todos nós tenhamos uma condição de sono tranquila. Esses ritmos, eles também acontecem ao amanhecer. Próximo ao amanhecer, esse hormônio de relaxamento ele diminui e começa a funcionar um outro hormônio. E esse hormônio, cortisol, é um hormônio que vai me dar essa condição de despertar, essa condição de energia para que eu possa sair da cama. Mas isso só vai acontecer se eu estiver conectada com esses ritmos. E o que aconteceu não foi só uma condição assim, porque quem é mais pobre, quem tem uma vida mais difícil, não tem condição de seguir isso, não tem condição de seguir os ritmos. Todos nós temos. Agora, o que nos falta é uma condição de compreender até que ponto nós somos lucrativos para um sistema. Eu sou lucrativa para o sistema no momento em que eu consumo. E ficar acordada até tarde, usando um meio de comunicação, usando a televisão, usando a internet, através dos seus objetos, o telefone, o computador, e eu me torno consumista, eu estou consumindo alguma coisa. E consumir dá lucro, porque basta eu ligar uma TV, eu abrir o meu smartphone e eu começo a dar ponto para grupos, empresas que estão ali vendendo através desses meios.
Isso é o que hoje a gente mais precisa compreender de que nós, até que ponto nós somos lucrativos para o sistema. E é claro que quem não compreende, tanto pessoas que têm poder aquisitivo mais baixo, como pessoas que adquiriram um certo dinheiro, como pessoas que têm muitos recursos, todas elas estão grampeadas por um sistema que faz tudo para que a condição humana desapareça, porque condição humana não dá lucro para ninguém. Condição humana é a condição da natureza das pessoas, condição da natureza das pessoas e sua relação com os animais, com as plantas, com a terra, com os objetos. E aí, o que são os ritmos? Ritmos são possibilidades que nós temos de adquirirmos, de caminharmos em direção a essa sabedoria, a essa compreensão. Porque essa sabedoria e essa compreensão, ela não acontece por leituras simplesmente. Até pode acontecer, mas não acontece por leituras, não acontece nas relações sociais. Essa sabedoria, ela vai acontecer a partir do momento em que eu vou estabelecendo meus ritmos internos, para que eu possa acessar aos conteúdos que estão em mim mesmo. Então, esses ritmos se fazem como? Acompanhando a natureza. O sol abriu, eu acordo. Acordo antes do sol nascer. Para quê? Porque no momento em que o sol está nascendo, há uma potencialização energética no ar. E essa potencialização energética, ela permite que o meu ser, que o meu cérebro, ele conecte com essa sabedoria que chamamos de sabedoria cósmica. O ar está mais limpo, as informações, as formas de pensamento que estão no ar, elas estão muito mais sutis. E aí eu começo o meu dia. Assim como os passarinhos, nós seres humanos, em muitas tradições, muitas pessoas fazem isso, que é o ritmo de acordar, cantar mantras, é o ritmo de meditar, é o ritmo de fazer orações. A partir daí, o cuidado com o corpo. Isso, no geral, já se faz, mas sem sentido nenhum, sem se perceber. A questão do banho, a questão da higiene pessoal, verificar se esse intestino está funcionando, se o rim está fluindo livremente. E aí, depois disso, o que vamos fazer? Nós vamos para movimentação do corpo. O corpo precisa de movimentos sutis, precisa de respiração, para que possamos, através da respiração, receber a maior quantidade de prana que está no ar, energia de vida. E depois o cuidado com a nossa alimentação. Depois dessa alimentação, que também tem que ser de forma sutil, não essa alimentação que nos é oferecida, mas uma alimentação simples. A partir daí, o nosso trabalho. Depois desse trabalho, a hora do almoço, que deve ser conectada com o sol que está no céu. Quando o sol estiver mais quente possível, é a hora que tem muita energia de fogo no ar. E isso vai acionar a nossa energia de fogo, ao nosso Agni, o nosso fogo digestivo. Terminado o almoço, é hora de caminhar um pouco. Caminhando um pouco, eu vou permitir que as enzimas digestivas, que todo o nosso trato digestório possa funcionar melhor. E depois um pequeno repouso. E esse repouso não significa um sono enorme. Não,
é um descanso, é uma contemplação que é feita sem eletrônicos, ou seja, uma contemplação feita à natureza. E se o seu espaço não tem nada da natureza, vá folhear uma revista com paisagens bonitas. E aí você pronta para o trabalho. Depois desse trabalho, na parte da tarde, antes que o sol desça, é uma hora também de relaxamento. É uma hora de cuidado com a alimentação, que deverá ser bem mais leve. E a partir daí, o descanso pós-alimentação da noite, ele precisa ser feito ao ar fresco, a uma janela aberta, a um quintal para caminhar. É hora de ouvir músicas sutis e de conversas enriquecedoras. A partir daí, é a hora de preparar para o sono. E essa preparação para o sono, ela vai se dar novamente da mesma forma que se deu ao amanhecer, conectando com o sagrado, conectando com todas as energias que podem nos dar calma e alento para o sono. Além do que, esse momento é o momento de agradecer por toda a vida que nos é dada, por todos os ensinamentos e por tudo aquilo que aquele dia nos ofereceu, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins. Então, eu apresentei rapidamente um ritmo para a vida. E alguém vai dizer assim: Firmina, mas isso é impossível. Não é impossível, tudo é possível. Agora, a nossa mente, ela bloqueia muito em achar que não é possível. É possível na medida que eu escolho o que é melhor para mim, aquilo que me serve, aquilo que é melhor para o meu bem-estar e minha evolução. E aí, alguém vai: mas como? Nós, seres humanos, dentro dos nossos ritmos, também podemos incluir também um dia para sair desse ritmo. E que as tradições mais antigas tinham o chamado dia do nada. É muito comum nas sociedades da Indonésia, das sociedades da América Central, ter esse dia do nada, um dia fora do tempo, um dia onde a gente sai desse ritmo e desse tempo. Vai a uma festa, vai a um evento, porque também na medida que você endurece nesse ritmo, esse ritmo deixa de ser benéfico e passa a ser danoso. E aí, o que você faz? Saiu desse ritmo? Ótimo! Dentro do Ayurveda, nós temos uma condição assim: se a gente tem um ritmo, 70%, 30% é preciso pode-se transgredir, não é preciso, pode-se transgredir. E isso faz com que a gente fique amolecida. Eu estou nessa condição rítmica, mas eu posso sair a qualquer momento, se eu precisar ou se eu quiser. Bem, os ritmos, eles compõem a nossa condição diária. E os rituais, quem são os rituais? Eles também entram dentro desses ritmos, mas numa condição diária ou uma condição de um tempo maior. Imagina quem são os rituais do nosso dia a dia. O ritual da alimentação, o ritual do plantio, o ritual de um encontro, de um chá. Porque o ritual são palavras, são ações, são coisas que fazemos com um simbolismo mais amplo. Porque essa é outra coisa também muito esquisita. Dentro do sistema que nós vivemos, os nossos rituais foram apropriados e eles perderam completamente o sentido. Vocês querem ver que coisa mais chata e enjoada é festa de casamento? Porque todo mundo senta na mesa, nessa mesa só fica a família e aí começam as DR familiares e a gente olha de longe e alguém chega e começa a dar comida sem parar,
comer e beber, e aí comidas essas completamente, na sua maioria, intoxicantes, bebidas essas que nos tiram da nossa condição de pensar sabiamente, e aí a gente vai para casa, e aí é a mesma música, é a mesma dança, é a mesma comida, é a mesma casa de festa. Isso perdeu-se. Ritual é uma coisa simbólica e ela deixou de ser um símbolo para ser um signo. E por isso ela perde o sentido, por isso que é chato, por isso que é enjoado, mas vende, e vende muito. Porque a cada casamento, embora tivesse um escopo mais ou menos parecido, mas o que se tinha que fazer? Ter a individualidade daquele casal ou daquela família, onde todos podem participar ou devem participar. Então, esses são os rituais do cotidiano. O almoço, o jantar, as festas de casamento, as festas de aniversário, os batizados, mas é preciso que tenha a individualidade. E se tiver individualidade, não vende, porque o que vende é aquilo que é igual, porque aí tira tudo em série e vende. Além disso, temos os rituais mais antigos, mais sagrados, os rituais religiosos, os rituais menos religiosos, que não são religiosos, mas é muito importante que nós possamos inserir na nossa vida alguns rituais. Há pouco tempo eu ouvi do Dr. Maurya, o meu professor de Ayurveda lá da Índia, onde ele disse assim: é necessário fazer fogueiras de ervas medicinais dentro da casa, para que bactérias e vírus possam se afastar. E aí nós passamos, até a imagem que eu coloquei de chamada dessa live, eu mostro isso. Eu comecei a fazer fogueiras dentro da minha sala aqui do Ayun, da minha casa, porque aquilo é muito poderoso, porque o fogo, ele tem um poder muito grande. Ele é um elemental que não sucumbe à gravidade. E o que isso simboliza para nós? Simboliza que apesar das forças que nos puxam, eu posso ir para o alto. Então a presença do fogo, ela é muito importante na nossa vida. Por isso que todos os povos em tempos mais remotos e hoje as pessoas que estão mais conectadas com essa sabedoria, elas fazem fogueiras e ao redor da fogueira canta, dança, para ativar essa energia, para que nossos átomos, nossas moléculas, nossas células rememorem esse tempo onde esses rituais tinham poder de cura, esses rituais tinham poder de transformação. E nós podemos, no nosso dia a dia, além de fazer uma fogueira, fazer os nossos rituais de forma bem simbólicas, bem forte, conforme a nossa natureza. Eu tenho um ritual que eu conto sempre para as minhas alunas e para as minhas amigas. Quando eu parei de menstruar, lá por volta dos 50 anos, e eu fiz uma grande festa. Eu reuni muitas mulheres, e essas mulheres aqui no espaço de yoga, elas foram coroadas, elas foram servidas. Fizemos vários rituais de troca, de empoderamento. E para que isso me serviu? Isso me serviu para eu atravessar aquele período, aquela mudança que a natureza me impôs de forma branda, de forma tranquila, porque naquele momento eu estava deixando de ser fértil no sentido do meu útero, mas eu estava entrando na minha fertilidade mental e intuitiva. E isso me ajudou a atravessar sem
sem raivas, me ajudou a atravessar compreendendo aquilo que eu tinha que viver aqui na Terra. E por isso que algumas tradições espirituais, elas são muito simbólicas e pede para que nós possamos repetir esses rituais dentro de alguns ritmos, como o Panchajanya, que é esse ritual do amanhecer às 5 horas da manhã, onde cantamos mantra e meditamos como primeiro ato do nosso dia. Esse ritmo, dentro desse ritual do Panchajanya, o que fez para a minha vida, me curou. No momento difícil da pandemia, e naquele momento tinha um grupo, vários grupos no Brasil, e eu comecei a acompanhar um grupo da Argentina. E naquele momento eu peguei, já sabia disso, mas ainda não tinha colocado dentro de mim. E eu passei a fazer isso, qualquer que seja a circunstância. Me lembro que no dia do velório da minha mãe, onde nós passamos a noite inteira acordado, velando aquele corpo, às 5 horas eu estava junto a ela cantando mantra. Assim como os passarinhos, assim como a natureza vegetal, que tem os seus ritmos e que também tem os seus rituais, nós somos essa natureza, e essa natureza precisa ser olhada, reverenciada, porque quando uma das coisas que mais causa doença no ser humano é a falta de ritmo. Outra coisa que causa doença no ser humano é não acessar rituais simbólicos. O que são rituais simbólicos? São rituais que toda a humanidade vem realizando ao longo de anos. E aí nós somos essa humanidade expressa através dos nossos átomos, que já viveram nesse planeta há de infinito, desde que o planeta existe. Portanto, quando eu entro em contato com essa forma ritualística, reverbera dentro do meu ser de forma a harmonizar. Porque temos que considerar uma coisa. O que nós temos que considerar de forma? A palavra muda quase nada. A palavra roça a realidade. Agora, o ritual, ele atinge espaços mais profundos de nós mesmos. Por isso que práticas de yoga, práticas de asanas, respirações, cânticos de mantras, são coisas que a humanidade vem repetindo há milênios. Esses átomos que compõem o meu corpo são átomos que não vieram, já estão aqui há muito tempo. Portanto, que quando eu trago essas tradições mais antigas, o que acontece dentro de mim? Esses átomos, eles reconhecem e eles se harmonizam. Portanto, prática de asanas, meditação, cântico de mantras, eventos coletivos, antigos, isso tudo faz com que haja uma harmonia dentro de nós. E isso é um legado que todas as pessoas podem fazer. Todas. Durante um tempo da minha vida, eu trabalhei nas comunidades de base, ou seja, um trabalho que era feito na Igreja Católica na época, todo aquele movimento do Leonardo Boff, do Clodovil, do Frei Beto, que eu fui acompanhando durante um tempo, e isso me permitiu estar muito próximo às pessoas de classes sociais, de classes de pessoas economicamente pouco favorecidas. E o que eu vi, o que trouxe para mim? Todas as pessoas de fé, todas as pessoas que tinham rituais na sua vida, todas as pessoas
que tinham uma condição de humanidade, não importa o dinheiro que elas ganhavam, elas tinham vidas plenas. E isso hoje é o que nós temos a fazer aqui nessa humanidade. Trazer para o ser humano a sua condição humana, a sua condição de que ele só tem direito a essa vida porque ele é um grande merecedor dessa existência. E não podemos esquecer que dentro desse sistema de morte, a vida não é bem-vinda. E se a vida não é bem-vinda para alguns, ela é muito bem-vinda para nós. Por isso que reverenciar nossos mestres, como essa imagem que vocês têm aí atrás de mim, como esse símbolo que está no alto. Reverenciar os nossos mestres, reverenciar nossos antepassados, olhar os seres humanos não com julgamento, mas com amorosidade, porque nós estamos todos dentro de um planetinha desse tamanho, dentro de uma vida que é um piscar de vagalume numa noite de verão, uma vida curta. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão. Que vocês possam, a partir de hoje, instituir ritmos. E tem o seguinte: quando não for possível, pede ajuda a Deus, pede ajuda aos mestres. Se você tem um mestre, pede ajuda, porque nós somos muito enfraquecidos como ser humano e com esse massacre que nós estamos sofrendo. Outra coisa, vá instituindo dentro do seu diário rituais, como os passarinhos fazem. Ninguém faz mais ritual do que os passarinhos. Institua isso para que a gente possa atravessar essa jornada, fazer essa viagem que nós estamos fazendo com mais beleza, com mais sabedoria. Bem, eu agradeço a todos vocês que aqui vieram. Eu estou muito honrada pela presença do Dada Hari, que é uma pessoa que eu admiro muito e que muito tem me ensinado. Eu ainda tenho 5 minutinhos que a partir de hoje eu estou colocando para fazer as pessoas que queiram se colocar e queiram também falar alguma coisa, como Sônia, ela está dizendo aqui que isso também é um conselho de Santo Agostinho. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Sônia já falou algumas coisas. Essa live ela fica no Instagram e a partir de amanhã ela vai para o YouTube do Espaço Ayum. As lives são feitas não no Espaço da Fermina, mas no Espaço Ayum. E aí aguardo vocês nos rituais que acontecem aqui no Espaço Ayum. Quais são os rituais? As meditações semanais, as festas, que são sempre festas muito simbólicas, e as finalizações de cursos, que também são ritualísticas, e os eventos das efemérides comuns, que são início de ano, final de ano. Então aqui a Andressa, ela agradece, eu também, porque eu tô bonita graças a ela, tá? Beleza vem de dentro, beleza vem do coração, beleza vem da alma, e quem nos dá isso é o nosso Criador. Namaskar para todos, até a próxima semana.